Bom, primeiramente eu vou falar da minha tese de investimentos. O que é a minha tese de investimentos? É a tese de uma carteira inteligente que, através da diversificação dos seus ativos, provém uma maior rentabilidade ao seu alocador. Bom, o que consiste a carteira? A carteira exige de 70% da carteira alocada no Brasil, pois a gente tem um maior entendimento de como anda o setor aqui, a gente tem mais especificações de como anda a nossa vida aqui no Brasil. E os outros 30% vão estar separados em 25% no exterior e em 5% em criptomoedas. Bom, a divisão dos setores das ações. A gente vai separar em 80% em setores perenes. O que são setores perenes? Banco, energia, saneamento, enfim. E os 20% em commodities para dar a volatilidade, um pouco de volatilidade maior para a carteira e até enfim, dá pra brincar com todos esses setores, dá pra brincar com opções, mas commodities, como são mais voláteis e mais líquidas, tendem a ser, elas são mais propensas e mais fáceis a fazer opções com ações. Aí aqui estão possíveis ações para cada setor. Lembrando que de todas essas ações eu li pelo menos os últimos 2 ou 3 relatórios trimestrais da empresa e vi que não tem nenhum problema que vale a pena ser mencionado. Alguns poucos problemas, como a recuperação do Banco do Bradesco ou a dívida agora contraída pela Auri por causa da compra da ESME. Enfim, mas através de todas essas empresas não tem nenhuma que realmente me preocupa. Mas como eu não posso recomendar, enfim. Bom, divisão de tipos de fundos imobiliários. Eu vou dividir em 75% em papel, 75% em tijolo e 25% em papel. Por que isso, Luca? Porque se eu colocar 100% em um só, 100% em tijolo, por exemplo, eu vou estar perdendo o princípio da correlação negativa. O que é correlação negativa, Luca? Bom, enfim, se um fundo de tijolo, por causa de uma questão macroeconômica, como a taxa Selic, sobe de valor, o fundo de papel tende a descer. E vice-versa, se o fundo de papel sobe, o tijolo tende a descer. Lógico, por questões macroeconômicas. Se o fundo tiver um problema próprio, não vão ter outros fatores a serem interferidos. Bom, eu vou dividir em 40% em ancoragem, 45% em oportunidade e 15% em risco. O que é ancoragem, o que é oportunidade e o que é risco? Ancoragem são aqueles fundos que há mais de 2 anos vem tendo lucros constantes, tem inquilinos famosos e diluídos, nunca tiveram problema de inadimplências, nem físicas nem financeiras, e tem uma taxa de alavancagem baixa. Que é a oportunidade? Oportunidade é um fundo imobiliário, você vê, pô, esse fundo é bacana, não sei o que, mas ele tem um probleminha. Só que esse probleminha é fácil de ser resolvido. E o fundo de risco tem um problema, só que é um pouco mais difícil de ser resolvido. Aí aqui eu deixei um exemplo da minha própria carteira pessoal, que eu tenho diversos fundos, sendo GTWR, por exemplo, fundo de laje corporativa em Brasília, que são 3 prédios alugados para o Banco do Brasil. Que ele é um fundo de oportunidade porque tem essa alocação em um único só inquilino. Mas como eu vi essa oportunidade e eu estudei sobre, eu vi que o Banco do Brasil já pensa em já pensa em renovar o contrato. E por isso essa grande participação nesse fundo de oportunidade. Também temos o GARI aqui, que é um ótimo fundo de logística e é um fundo de ancoragem dentro da minha carteira. E enfim, eu podia ficar o dia inteiro falando desses fundos imobiliários aqui, mas eu não vou porque eu tenho pouco tempo. Aí aqui para investir no exterior, como eu vou investir no exterior? Através de ETFs, que são a maneira mais eficiente, entre aspas, de investir nesse setor. Bom, aqui eu tenho a alocação em os 2 maiores mercados do mundo, a China e os Estados Unidos. Aqui eu vou estudar e investir no ETF das maiores empresas da China, no ETF de tecnologia chinesa, no ETF das small caps chinesas. E aqui, partindo para os Estados Unidos, eu tenho o VTWO, que é o small caps dos Estados Unidos, o IVB11, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o vulgo S&P 500, o Nasdaq, que replica o próprio Nasdaq, que fala das maiores empresas de tecnologia do mundo, e o IEF, que é um ETF que replica os títulos americanos. Ou seja, você investe na renda fixa americana através de um próprio ETF. Aí aqui temos a alocação em criptoativos. De 60% a 80% da sua carteira tem que estar em Bitcoin. Por que, Luca? Por quê? Desculpa. Por que, Luca? Porque desses 60% a 70% tem que estar em Bitcoin, porque o Bitcoin é a maior criptomoeda do mundo, nesse momento. E se o Bitcoin hoje quebrasse, o que garantiria do Ethereum, por exemplo, ou da própria Solana, que eu coloquei aqui como exemplos, não despencarem também. Então, se a sua maior alocação for em Bitcoin, a sua segurança, obviamente, vai estar mais controlada. E aqui eu coloquei esses outros 30% dividido em outras moedas, Ethereum e Solana, mas você pode dividir elas da maneira que você quiser. A única coisa que eu recomendo são esses de 60% a 80% em Bitcoin. E essa grande participação nessas 2 criptomoedas que são bem grandes e têm um fator muito importante no cenário atual. Muito obrigado e boa tarde.